Vou conversar agora com o doutor André Pelosi Alves. Ele é infectologista do Hospital Carlos Fernando Manzoni. E o assunto é muito importante, gente. Prestem atenção, porque é assustador quando eu digo aqui, se eu disser aqui, vou dizer. HPV atinge 50 a 80% da população. Prestem atenção nesse número. O HPV atinge de 50 a 80% das pessoas. Pode ser que você tenha, eu, sei lá, porque a quantidade é muito grande. Aí umas pessoas desenvolvem sintomas, outros não, inclusive isso atrapalha até para saber quem transmitiu. Mas um número altíssimo, pode ser que a gente tenha e nem sabe. Vamos entender melhor esse vírus HPV nessa entrevista de hoje. Doutor André, muito bom dia, viu? Bom dia, Darcy, tudo bom? Por aqui tudo bem, doutor. Muito obrigado aí pela sua gentileza nos atender, viu? Eu que Pela agradeço o sua convite. gentileza aí. A gente sabe sempre que a gente está aqui no horário de expediente dos médicos, sempre que os médicos dedicam aqui seu tempo aqui, eles estão deixando de atender lá e então a gente sabe que é sempre assim e agradecemos. 50 a 80% das pessoas já têm HPV? Isso, é mais ou menos assim. A gente começou a estudar mais o HPV no Brasil de uma forma mais recente, né? A maioria dos estudos epidemiológicos que traçam esse perfil da população que vive com o HPV são estudos mais americanos, europeus. E lá a gente consegue ver que aproximadamente 80% das pessoas que tiveram já início da vida sexual já tiveram contato com o vírus do HPV. E aí no Brasil, os estudos epidemiológicos mostram mais ou menos esses números também. Entre 50% e 80% da população já teve contato com esse vírus e tem o vírus dentro do corpo, Olha aqui. com os sintomas. E a ciência já sabe por que uns manifestam sintomas e outros não, doutor? Isso depende muito da imunidade da pessoa, né? Do estilo de vida da pessoa. A maior parte dos pacientes que têm sintomas geralmente tem algum tipo de deficiência, não necessariamente doença, deficiência, mas assim, passou por algum período de estresse muito grande, péssima alimentação, uso abusivo de álcool. Isso são características que são estilos de Uhum. vida que diminuem a imunidade, e aí você Uhum. acaba tendo a sintomatologia, né? Agora, falam que a pessoa, por exemplo, nem consegue saber quem é que transmitiu, por exemplo, o HPV para ela. Ela nem consegue saber. E daí vem a minha pergunta: qual é a forma de contágio, afinal de contas? Certo. A forma de contágio é através do contato sexual, não através da relação em si, né? Então, o próprio contato entre mucosa infectada e mucosa saudável, ou pele saudável, e pele com algum tipo de lesão, pode fazer a transmissão, Hum. né? E aí existe mais de um tipo de vírus do HPV, né? Tem sorotipos, e aí existem os que fazem verruga e alguns outros que fazem lesões dentro do tecido que podem acabar tendo um potencial oncogênico, né, que é a formação do câncer. Então, por isso a importância da prevenção. Uhum. Verrugas são sinais, então. E existem alguns vírus, né, especialmente o 6 e o 11, existem alguns outros, mas os principais são o 6 e o 11, que são responsáveis por mais ou menos 90% das verrugas que aparecem. Elas são o sintoma, né? O sinal, o sintoma, Hum. uma verruga que tem, como se fosse uma crista de galo, que é o nome popular até da doença, né? Crista de galo, Uhum. que forma ali essa verruguinha e pode ser às vezes dolorida, às vezes tem um pouco de coceira, mas na maioria das vezes é só a verruga mesmo.
E aí, esse que é o start para você pensar que pode ser HPV. Uhum. Eu vou me concentrar aqui, principalmente desse sintoma da verruga, por ser externo e ser, portanto, mais facilmente percebida. Mas vamos ver, perguntar aqui, doutor, toda e qualquer verruga está associada necessariamente à presença do HPV? Não, nem toda verruga está associada ao HPV. Por isso a importância de toda vez que você vê alguma manifestação como essa, procurar um médico, né? Se possível, o infectologista, Uhum, para poder ter o diagnóstico correto, né? Hoje, no Brasil, a gente não consegue dosar o que a gente chama de anticorpos, né? Igual de alguns outros uhum, agravos de saúde. uhum. Mas a gente consegue, através da clínica, né? Como ela é formada, né? Como essa verruga está. Em alguns casos, a gente consegue fazer a biópsia dessa verruga. E a gente manda para análise para saber se tem o vírus ou não. Quer dizer, a verruga, a presença dessa verruga não necessariamente é um sinal da presença do vírus, mas ela é exatamente igual a uma outra que não decorre do HPV, ou ela tem algum diferencial que a torna perceptível, por exemplo, a olho nu? Então, ela é bastante diferente das outras, É? né? Em geral, ela é um pouco mais. é, a gente é difícil de definir isso, né? Mas É, é como a gente falaria engrunhada, né? Ela tem mais dobrinhas, ela é mais alta, geralmente, sei. mas no começo ela não tem essas características, né? Essas características são mais comuns depois de um tempo, já que ela está presente. Então, no começo é sempre importante procurar um médico para ele poder diferenciar e Uhum, acompanhar, se for o caso. uhum. A forma mais grave, qual é? A forma mais grave é o desenvolvimento do câncer, Do câncer. né? Hoje a gente tem as principais, os principais sorotipos, o 16 e 18, que são contemplados na vacina, que a gente tem no SUS, disponível no SUS, e alguns outros sorotipos, 33, 45, que são contemplados na vacina monovalente na rede privada, é, são muito oncogênicos, né? Então, eles fazem lesões que a gente chama de intraepitelial. Então, Uhum. os vírus entram dentro da nossa pele, da nossa mucosa, e acabam gerando algumas alterações naquele local que desenvolvem o câncer. Naqueles casos em que a pessoa não desenvolve sintomas, é certo dizer que esses sintomas, então, no caso desta pessoa, jamais vão se manifestar, ou no momento não manifestou, e em algum momento vai se manifestar? Na medicina, a gente sempre fala que não existe 100% de manifestação, né? Algumas pessoas podem não manifestar, né? Mas é sempre importante manter a vigilância. S- O que a gente sabe é que, na maioria das pessoas que têm a infecção, a manifestação não vai existir. Mas, é o que eu falei, não é porque não tem verruga que a gente não tem a infecção, porque às vezes não é o sorotipo que faz a verruga, e sim o sorotipo mais oncogênico, que faz a lesão dentro da pele. E aí a gente precisa sempre manter a vigilância, né? Existem alguns acompanhamentos que a gente consegue fazer, né? Como o Papa Nicolau, como é conhecido, fazer o Papa Nicolau ali anualmente, depois do início da vida sexual, depois dos 25 anos de idade, para poder acompanhar, porque lá no Papa Nicolau a gente consegue fazer uma avaliação é, do colo do útero para saber se ele tem ou não a infecção pelo HPV. E aí, se estiver fazendo lesão lá, a gente já consegue fazer o tratamento correto para isso, né? Mesma coisa que o HPV ele também ele ajuda, né, a fazer o câncer tanto de pênis como de ânus, então é sempre importante a gente fazer exames periódicos nessas áreas também. Doutor, bom dia, Adalberto. Ouvindo atentamente o senhor e preocupado com essa doença, já que vem aumentando muito o número. Tem uma vacina à disposição. Gostaria que o senhor falasse da segurança dessa vacina, se é uma vacina que realmente dá bons resultados. Sim, a vacina do HPV é disponível no SUS hoje, né? É uma aquisição recente, não tão recente, mas recente do Programa Nacional de Imunização, é, que
abrange toda a população masculina e feminina entre os 9 e 14 anos de idade, em 2 doses. A que a gente tem disponível no Programa Nacional de Imunização é a quadrivalente, que contempla os sorotipos 6 e 11, que são mais formadores de verruga, né? São formadores de verruga. 90% das verrugas causadas pelo HPV são feitas pelos sorotipos 6 e 11. E os sorotipos mais oncogênicos também, 16 e 18, que são mais causadores do câncer, né? Doutor, Tanto de colo de útero, vulva, vagina, pênis e ânus. Né? Aproximadamente 70% desses cânceres são causados por esses sorotipos. doutor, E aí, perdão. pode falar? O senhor falou a respeito da idade, 9 anos de idade. Então, a partir dos 9 anos de idade, já tem que ter atenção a respeito desse vírus. É bom sempre estar realizando exames? Não, assim, qual que é o start do HPV é a partir do início da vida sexual. A Certo. gente faz a vacina antes, né? A gente tenta puxar a vacina para antes do início da vida sexual, porque isso caracteriza, né? Em estudos de vida real, a gente percebeu que esses pacientes aumentam a imunidade antes de começar a vida sexual, né? Ali nesse período de 9, 14 anos é quando a nossa imunidade está terminando de ser formada, ela está entendendo o que precisa ser combatido, né? E aí quando a gente faz a vacina nesse momento, aumenta o potencial imunogênico dessa vacina. Tá certo, doutor. A gente pensava antigamente, há um bom tempo, que só a mulher poderia ser contaminada por esse vírus, né? A gente percebe que não, o homem também pode ser contaminado, então tem que ter atenção, tanto para o homem como para a mulher. Como identificar essa infecção, tanto no homem como na mulher? Certo. Então, a infecção no homem, quando é por verruga, a gente consegue ver a verruga, né, dependendo do lugar. A gente também sabe do potencial de infecção, às vezes, na garganta, na boca, então sempre é importante ficar de olho na garganta, na boca, região de pênis, vagina, vulva e ânus, né? E, em geral, o homem manifesta muito menos a doença, né? O grande perigo se encontra na mulher porque tem uma parte do órgão genital dela que fica escondido, né? E a gente não consegue avaliar com frequência. E aí, por isso, a importância de fazer o Papa Nicolau. Qual o tratamento para a infecção do HPV, doutor? Certo. Basicamente, o tratamento é a retirada de alguma maneira, né? A gente fala de citodestruição. Então, a gente pode fazer tanto a retirada através de bisturi mesmo. Então, a gente pega o bisturi, faz o corte ali e retira a lesão. A gente também pode fazer pelo bisturi elétrico, né, que a gente queima a lesão. Existem alguns métodos de crioterapia, que a gente joga um líquido gelado para congelar aquela lesão e depois ela cair. Ou alguns tipos de ácido, que a gente pode também colocar o ácido em cima da lesão e sair. E aí, a importância de manter a vigilância, né, com exames, porque se você tem alguma lesão muito no começo, aquelas lesões intraepiteliais, que são formadoras de câncer, a gente consegue tirar essas lesões antecipadamente dela formar uma lesão visível ao olho nu. Bem, como o senhor falou, o homem é mais fácil perceber, a mulher é um pouco mais difícil, mas tem alguns sintomas, doutor, no caso da mulher, já que é uma coisa mais interna, alguns sintomas que possa chamar a atenção? A infecção, ela tem pouquíssimos sintomas, né? A formação da lesão mesmo, e na maioria das vezes essa lesão não tem outra característica além de existir, né? Ela não dá coceira, ela não dá dor, são poucos os casos que a gente vê que tem dor e coceira, e aí ela fica escondida lá dentro e pode acabar se desenvolvendo para alguma coisa mais grave. Então, esse que é o grande perigo da doença, né? Ela não tem uma manifestação muito bem definida, tirando a lesão. Nesse caso, de quanto em quanto tempo seria necessário a mulher estar procurando o médico e realizando exames de prevenção? O ideal do Papa Nicolau é fazer pelo menos uma vez ao ano, né? Depois do início da vida sexual, depois dos 25 anos de idade, pelo menos uma vez ao ano. Doutor, tem que ficar atento mesmo a essa doença, porque pelo que eu estava ouvindo o senhor falar e acompanhando, essa doença, se ela não for tratada, se ela não for curada a tempo, ela pode virar um câncer do colo do útero? Isso aí, é isso mesmo. Não só do colo do útero, né? A gente tem os relatos de aumento
de casos de câncer de pênis, de câncer de ânus, de câncer de garganta, causados pelos HPVs que são mais oncogênicos. Então, essa é a importância da gente manter a vigilância sempre. Muito bem. Alguma dúvida Uma ainda? pergunta aqui, se me permita, ouvinte participando com a gente através do Facebook. A Ana Maria pergunta, doutor, qual que é a validade dessa vacina do HPV? Boa pergunta. A validade é, depois que você tomou a vacina, ela mantém a eficácia, né? Os estudos que a gente tem de vida real mostram a eficácia para o resto da vida, Para a vida né? toda? Então, para a vida toda. Então, as Poxa. pessoas que não, as pessoas que são vacinadas entre os 9 e os 14 anos, elas fazem 2 doses. Existem algumas pessoas, depois dessa faixa etária, que podem tomar a vacina também, e aí essa vacina são em 3 doses. Então, essa é a única diferença, e aí depois dura para a vida toda a imunidade. Isso, gente, aí nesse caso é para prevenção, que é muito melhor, por sinal, né? Mas Com certeza. uma vez instalado esse problema, além da parte cirúrgica de verrugas, tudo que o senhor disse, há um outro tratamento medicamentoso que pode ser aplicado? Não existe nenhum remédio para a gente tomar, né? Existe de medicamentos ácidos para a gente poder fazer nas lesões, mas para Tá. tomar não existe indicação. Muito bem. O Adalberto aqui, antes de começar a entrevista, disse é a primeira vez que o doutor André concede uma entrevista e ele está um pouco preocupado. Falei, nossa, você saiu tão bem, poxa vida. Bom médico. Já está treinado, doutor, na especialidade de entrevistado aí, já está mais que aprovado, viu? Foi muito boa a entrevista, viu? Muito boa. Muito obrigado, Muito agradeço. boa mesmo. Viu? Muito obrigado, senhor, aí, pela gentileza, viu? Precisando, estou à disposição. Aqui também. Conversamos com o doutor André Pelosi Alves, infectologista do Hospital Carlos Fernando Mazzoni, sobre HPV. É bom você dar uma checada nesta situação, porque, só para fechar a entrevista e lembrar de novo, o HPV atinge de 50% a 80% da população.